Paulo Ricardo Paul, eu mais uma vez estou usando a madrugada para gravar um vídeo e publicá-lo no dia seguinte. Eu não preciso explicar por que tenho usado desse artifício, nem as razões do meu afastamento, porque já o fiz algumas vezes. Mas como também já comentei, eu continuo recebendo material de diversos companheiros, oficiais e praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. E procuro, sempre que possível, ouvir um áudio, ler uma mensagem, assistir um vídeo, mas confesso que isso tem sido raro, continua sendo raro, até porque a situação se agrava. Mas eu recebi duas imagens, vou mostrar aqui a primeira delas, que compõem um artigo. E eu achei o título do artigo muito atrativo, em função da nossa luta pela GRAM e tudo que tem acontecido e tudo que não tem acontecido. Por exemplo, não tem acontecido respeito ao nosso direito, né? E tem acontecido uma desunião flagrante nas duas instituições gloriosas, instituições militares do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. O título é o seguinte: o fim silencioso de uma instituição sem espírito de corpo. O autor seria Jober Rocha. Eu, de nome, não conheço. Pensei até que fosse um policial militar, um bombeiro militar, ou um militar federal. Aí fui procurar informações. Ele é um economista que escreve vários artigos na Academia Brasileira de Defesa, ou da Defesa. Então, localizei o nome, a pessoa existe. Agora, fui buscar esse artigo entre vários artigos que existem no site da citada academia, em nome dele, do economista Jober Rocha, e não achei esse artigo. Pode ser que esse artigo tenha sido publicado em outro local. Pode ser até que o artigo não seja dele, tenham usado o nome dele. Não sei. Não tive como esclarecer. Até perguntei a algumas pessoas, mas ainda não obtive uma resposta. Como eu achei muito interessante o artigo, e achei por dois motivos, com relação à nossa luta pelo recebimento da GRAM, e também das nossas recomposições salariais. É porque, embora ele não cite Polícia Militar, ele não cite Corpo de Bombeiros Militar, o que ele fala, ou melhor, o que ele escreve, representa muito daquilo que eu falo. De uma outra forma, ele falou o que eu tenho falado há muito tempo. Quando ele fala em espírito de corpo, eu falo em amor corporativo. E o segundo aspecto que eu achei importante trazer esse artigo é o fato que, na minha opinião, ele retrata exatamente o estágio atual das duas instituições. Eu tenho certeza que o senhor ou a senhora que lerem o artigo sem querer estar adivinhando nada,
sem querer impor a minha interpretação, mas eu tenho certeza que os senhores pensarão assim: caramba, ele não falou da minha instituição especificamente, mas era como se estivesse falando. O que está acontecendo ao longo do tempo nas nossas instituições. Então, o que eu fiz? Fiz essa breve apresentação do artigo, esclareci a questão da autoria e vou colocar em seguida as duas imagens onde o artigo está contido. Não deixem de ler. O artigo é pequeno. Parem a reprodução do vídeo e leiam a primeira parte e leiam a segunda parte. Elas estão até identificadas no canto superior, ó. De duas e a outra 2 de 2. Leiam e os senhores e as senhoras entenderão. Volto a dizer, na minha modesta opinião, sem nenhuma dúvida, porque nós vamos completar 3 anos sem receber a grana, tendo um direito violado. Cada parágrafo aqui vai complementando o outro. Gostaria eu de ter escrito esse artigo. Então, deixo os senhores e as senhoras com o artigo O Fim Silencioso de uma Instituição Sem Espírito de Corpo. E reafirmo, não tenho certeza que o autor é o economista Jober Rocha. Juntos somos fortes desde 2007. A seguir, as duas partes do artigo.